E aí, pessoal, beleza? Nós vamos para a nossa aula de revisão. E a nossa primeira revisão que nós vamos fazer vai ser sobre o som, ok? Primeira coisa que o profissional de áudio tem que saber é que o som é a matéria-prima do profissional de áudio. Ter conhecimentos básicos da física, saber como o som se comporta acusticamente e eletronicamente em nossos equipamentos de áudio. Com conhecimentos, melhor será o uso e aplicação das ferramentas de áudio em nosso dia a dia, em nosso sistema de som. O som, ele vem primeiro do que o equipamento, ok? Tem várias formas de eu gerar som. Eu posso gerar o som eu falando, batendo palma, um trovão, um raio, o barulho do vento, tudo gera som. Só que eu tenho que entender como isso funciona, como eu vou captar isso, que energia é essa, como que ela se comporta em determinados locais, como que eu vou aplicar esse carinha aqui no meu equipamento de áudio. Vamos lá então. Pequeno resumo, tá? O som, propagação, meios de propagação, propriedades físicas do som e fontes sonoras. Aqui eu tenho um exemplo do som acontecendo. Vamos imaginar que eu estou falando aqui no meio, no centro, né? E eu estou criando essa perturbação no ar. E ele está se movimentando, está gerando uma movimentação. O som é um fenômeno físico, gerado por uma rarefação e pressão no ar, por meios de vibrações mecânica e elástica. Então, quando eu falo, eu gero rarefação e pressão no ar. Por meios de vibração, eu crio, o meu timbre de voz gera uma vibração no ar. E isso, um elástico, porque ela vai se esticando, vai se esticando, vai se esticando. E lembrando que quanto mais longe da fonte sonora, menor nível de pressão eu vou ter. Fechando, som é energia em movimento. Eu tenho que lembrar que o som, ele é uma fonte de energia. E essa energia eu vou trabalhar em meus equipamentos de áudio. Propagação. Como que o som se propaga? O som é uma onda mecânica e precisa de um meio de propagação, um meio qualquer para ele se propagar. Se propaga em todas as direções, no sentido longitudinal, gerando ondas esféricas. Então, eu estou falando, ele está gerando ondas esféricas, na frente, atrás, né, em todas as direções. As ondas podem sofrer os fenômenos ondulatórios. Ela pode mudar. Ela pode sofrer a reflexão, ela pode sofrer a refração, a difração e as interferências. Vamos lá. Aqui eu tenho, nesse segundo exemplo, eu tenho o acontecimento da onda, né? Eu tenho ela mandando para todos os lugares, como você vê. Você vê que são nas longitudes, né? Essas ondas esféricas, elas vão para as longitudes. Quais são os meios físicos por onde esse som pode acontecer? Pelos sólidos, madeira, metal, aço. Pelos meios gasosos, o ar. E pelos meios líquidos, a água. Lembrando que em cada um desses meios o som se comporta de forma diferente e tem características diferentes. Eu tenho aqui um exemplo do meio de propagação no ar, pelo meio elástico, né? Então aqui eu tenho a mecânica, a parte da movimentação, que houve a mecânica. Vamos imaginar que eu estou falando, eu sou o corpo vibrante, estou falando. Então, uma bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, até encontrar um obstáculo qualquer. Aqui, no caso, encontrou um obstáculo, ela está voltando. Então, aqui eu estou tendo já uma reflexão. Está acontecendo uma reflexão. Qual é a velocidade média do som? A velocidade média do som no ar é de 344 metros por segundo a 20 graus centígrados. Isso em quilômetros vai dar 1.224 quilômetros por hora. Já na água, o som se propaga a 1.435 metros por segundo. Vocês veem que está uma diferença muito grande, né?
Por que que isso acontece? E nos sólidos eles se comportam muito mais rápido, a velocidade é maior. Por que que isso acontece? Isso acontece porque no ar as moléculas estão distantes, né? Então vamos imaginar, molécula 1, 2, 3 e 4. Então eu falo, essa bate nessa, que bate nessa, que bate nessa. Na água as moléculas estão mais juntinhas, então a propagação é muito mais rápida. Nos sólidos elas estão bem coladas, então você bate, o som já vai. É isso que acontece, o som é muito rápido. Eu tenho que saber também uma parte fundamental, e eu já falei para vocês em aula isso, que é as propriedades físicas do som. Eu tenho a frequência, a intensidade e o timbre. Essas três características do som eu vou encontrar em todo o meio do áudio que eu for trabalhar. Eu vou encontrar no meu alto-falante, frequência, a intensidade que ele trabalha e o timbre dele. Vamos imaginar que esse daqui é um alto-falante de 8, vamos imaginar que ele é um alto-falante de médio grave. Já eu tenho um tweeter. Esse tweeter ele responde alta frequência, acima de 8.000. Então ele é qual que é a frequência dele? 8.000. Qual que é o timbre? Ele é agudo. Qual é a intensidade? Vamos imaginar que seja 90 dB de intensidade que ele tem. Isso eu vou encontrar até no meu console, né? Então aqui eu tenho intensidade, dois tipos de intensidade de entrada e intensidade de saída. Eu vou ter aqui os meus filtros, onde eu vou poder mexer na frequência, e o resultado disso, com isso, é o timbre que eu vou colocar nesse canal. Do mesmo jeito é nos microfones, eu tenho microfones para usos específicos, então com timbres e frequências diferentes. Então vocês viram que esses três elementos, eles vão estar em toda a cadeia da parte de som e áudio. Frequência. O que vem ser a frequência? Frequência é a quantidade de repetições ou oscilações por segundo de uma fonte sonora. É quanto aquela fonte se repetiu. Vamos ter um exemplo aqui, né? Então, que eu falei e se repetiu 1000 vezes por segundo. Então, 1000 vezes vai ser a frequência de 1K ou 1000 Hz. Então, por quanto tempo por segundo? Em 1 segundo, ela se repetiu 1000 vezes. Ela é medida em Hertz ou kHz. Tudo abaixo de 999 é Hertz. Passou disso aí é kHz. Quanto maior a frequência, menor é sua amplitude. E quanto menor a frequência, maior será a sua amplitude. Banda audível. Frequências de 20 a 20.000. Abaixo de 20 Hz eu tenho os infrassons e acima dos 20.000 Hz eu tenho os ultrassons. Exemplo de uma oscilação. Aqui eu tenho um diapasão, então ele está oscilando 440 ciclos por segundo, que é igual a 440 Hz. Então vocês viram o quê? Que a quantidade de ciclos é a quantidade de Hertz, e a quantidade de Hertz é a quantidade de ciclos. Se ele tivesse dando 800 ciclos por segundo, seria 800 Hz, ok? Vamos lá. Intensidade. Quando eu falo de intensidade, eu falo de volume, de energia, de está mais forte, está mais fraco. Quantidade de energia contida na onda sonora e sua amplitude. Quando eu bato palma fraquinho, se eu bater palma forte, intensidade. A intensidade da onda, da execução da onda. Essa intensidade ela vai ser captada por esse transdutor que vai transformar, se ela for fraquinha, num sinal pequenininho. Se ela for forte, num sinal maior. E isso vai chegar no meu equipamento e eu vou manipular da melhor forma possível. Bem, a intensidade também é a qualidade que nos permite caracterizar se um som é forte ou é fraco. Foi aquilo que eu falei. Fraco, forte. Ela é medida em unidade de watts/metro quadrado. Resumo da intensidade. Intensidade é o quanto de pressão é produzido pela vibração de uma fonte sonora. A intensidade do som pode ser medida de dois parâmetros: pela energia contida na vibração e pela pressão contida na onda sonora. Aqui eu tenho um exemplo onde
eu tenho a onda forte, a onda média e a onda fraca. Vocês veem que elas estão no mesmo espaço. É um hertz fraquinho, um hertz médio e um hertz com uma maior intensidade. Timbre, que vem a ser o timbre. Timbre é a característica peculiar de cada som. Então, cada som tem a sua característica. Um exemplo aqui, eu tenho o diapasão, eu tenho uma flauta, né? Eu tenho um violino, eu tenho uma voz e eu tenho uma clarineta. Cada um tem o seu timbre, cada um tem o seu desenho de onda. Duas fontes sonoras de mesma frequência e intensidade podem ter timbres diferentes? Sim. Eu tenho um violão de nylon na nota Lá, tocando a nota Lá. Ele está gerando 440 Hz. E eu tenho um violão de aço, também na nota Lá, 440 Hz, a mesma marca, com a mesma intensidade, tudo igual. Muda o quê? Aço e nylon. O que o ouvido vai diferenciar? Esse é nylon, esse é aço. O timbre é diferente, porém estão na mesma frequência. Fontes sonoras. Quais são as fontes sonoras? Eu tenho as cordas vibrantes. Nas cordas vibrantes eu tenho violão, violino e piano. Nos tubos sonoros eu vou ter flauta, trompete e trombone. Um exemplo também das membranas e placas vibrantes. Eu tenho, né, os tambores, eu tenho o cimbalo, eu tenho congô. São o quê? Membranas e placas vibrantes. Aí eu tenho as hastes e palhetas. No caso aqui eu tenho triângulo, que são hastes, eu tenho carrilhão, que são hastes, e eu tenho a gaita, que é palheta. Beleza, queridos? É isso aí. Estudem. Vou estar passando esse mesmo material para vocês naquele canal, ok? Um abraço para todos.